Eu acho que quando eu vi que estava com grandes chances de voltar a ser o que eu sentia antes, aí eu senti que não tinha nem como, nem porquê eu continuar daquela forma. Que seria melhor eu cessar minha existência do que estar ali de uma forma que só me deixava mais triste. É diferente, né? É a ideia da não querer viver para querer se matar, né? E a ideia de não querer viver é bem antiga, né? 9, 10 anos de idade já existia. A de se matar mesmo, de agir contra a minha vida foi algo mais recente. Acho que em torno de uns 3, 4 anos atrás. Acho que uma acaba sendo a gravação da outra, né? Quando o nível de insatisfação que você tá da vida chega num ponto que, se eu morrer, tudo bem, né? Pra chegar num ponto do tipo, nossa, é tão ruim que eu tenho que fazer alguma coisa. Só que geralmente esse fazer alguma coisa nesse momento tão ruim acaba sendo um pensamento negativo, né? E não proativo, né? Ali por volta dos 6, 7 anos, né? Quando a gente tá entrando ali na primeira série, né? Que é acho que é agora a memória que me vem mais clara. Que é quando eu tava me mudando mais uma vez. Consequentemente também me mudando de escola, né? E que é algo que sempre foi muito recorrente na minha vida, né? Tá sempre numa escola nova. Só que essa em especial me marcou porque eu já conheci algumas pessoas lá, de ter estudado em outros lugares junto, mas eu não conseguia mais interagir com essas pessoas apesar de ter conhecido antes. Essas crianças, né, no caso. E acho que isso é uma coisa que, conforme os anos foram se passando, foi se tornando cada vez mais recorrente, né? Em que eu me mudava mais uma vez e num novo grupo de crianças com as quais eu não interagia tanto. E meu pai, por causa da profissão dele, ele acabava sendo transferido com frequência e a família seguia, né? 29 anos e eu parei de contar com 22 mudanças. Foram muitas mudanças. Então né, não tem como criar raízes mesmo, né? As raízes acabam sendo o núcleo familiar mais interno, né? Num dado momento, a minha amiga estava para se mudar, ela se formaria, né? E ela era minha melhor amiga, né? E o sentimento de solidão, de que, né, seria só eu a partir de então ali, né? Foi crescendo, né? E que é um sentimento que remetia à minha infância, remetia à minha adolescência, né? Nesse hábito de se mudar com frequência, né? Eu não consigo definir como tristeza, talvez, porque é um negócio muito vazio, muito uma falta de vontade mesmo, assim, tão que
acaba misturando com a tristeza e talvez até com a raiva, né? De talvez que eu senti um certo abandono, né? Mas não era culpa dela, ela estava seguindo com a vida, né? Eu que estava interpretando e escalonando um sentimento que não estava me fazendo bem. O ocorrido da mudança dessa minha amiga foi uma coisa que já era prevista, né? E uma mudança leva tempo. Foi algo que eu planejei por um certo tempo até, né? Porque eu tinha um medo de falhar, né? De fazer alguma tentativa e, não sei, de alguma forma sobreviver, mas num estado, talvez ficar com o corpo tetraplégico ou, sabe, algo que eu não queria essa falha, não queria algo que fosse parcial. Então foi algo que eu pensei por um bom tempo. Acho que dadas as condições que eu tinha ali no momento, ah, eu acabei optando pelo corte. Acabou sendo, acho que é a forma que talvez não dependeria de um meio externo, né? Então eu tentei no primeiro dia, mas eu também acabei tomando alguns remédios junto e acabou não. O remédio fez um efeito de eu apagar. Me deu muito sono e eu acabei. Daí já no dia seguinte que eu vi que não poderia mais ter esse remédio, aí eu, com uma faca de cozinha, eu acabei tentando de novo. Mas como ela já trabalhava, além das matérias da faculdade, então ela quase não ficava em casa. E, e tendo essa oportunidade de estar só eu lá, eu acabei tentando lá, sozinha mesmo. Foi porque com essa vez eu fui parar no hospital. Por sorte não foi tão profundo assim, porém foi preciso essa intervenção na hora para poder porque foi a minha amiga quem me encontrou e, e ela trabalhava no hospital, então ela já me levou, já me internou e era algo que era tão forte que eu não sentia, por exemplo, a dor física. Por um lado, né, a nossa amizade foi assim extremamente profunda, né, de compartilhar aspectos da vida assim extremamente complexos, né, e confidenciar segredos e enfim. E por um outro lado, ela era extrovertida, né, então ela também era uma muleta social para mim. E acho que ela permitia eu estar. Ela fazia essa ponte, né? Entre os dois lados desse muro que eu criava, né? Hoje eu entendo que, apesar dessa minha amiga estar se mudando, eu tinha um grande grupo de amigos e eu trabalhava e, né? Minha família, enfim, eu tinha
havia muitas pessoas ao meu redor, né, que se importavam comigo e com as quais eu me importava também. Mas ainda assim era um sentimento de solidão, porque eu acho que eu não conseguia me relacionar direito com essas pessoas, porque eu vesti uma máscara, né? Eu criei um muro de proteção, né? Porque você conhecia a pessoa e daí 5, 6 meses depois você já tinha já que se despedir, então, né? Mas com isso eu acabava não me criando assim um vínculo tão forte. No dia em que eu tentei, eu também estava de mudança e eu iria para um apartamento ao lado, né? Morar inclusive com um amigo meu. Mas eu não sei porquê, eu acabei usando uma faca que era dele. E não uma das nossas que estavam meio que encaixotadas, né? Então. E ele foi me contar 5 meses depois disso. Que ele falou assim que ele simplesmente nunca mais usou, né? Porque pra ele foi um susto, né? Mas que pra mim acho que foi uma coisa muito assim simbólica, né? Porque foi o instrumento, né? Quando ele viu que eu já tava melhor, tal, ele comentou assim por cima, mas foi algo assim que me marcou, porque todo esse movimento de negação a essas amizades que eu tinha, essas pessoas, e ainda assim ele se preocupou em guardar aquilo para que eu não lidasse com aquilo, né? Então foi, acho que mais marcou. No momento estava morando em Ouro Preto, meus pais aqui em São Paulo foram no mesmo dia para lá, amigos daqui de São Paulo foram para lá, amigos de lá foram me visitar depois, né? Nenhum deles me questionava, nenhum deles me julgava, pelo menos não aparentava, mas todos eles demonstravam assim essa preocupação de que eu estivesse bem. Acho que a primeira coisa que todo mundo sempre perguntou era como que eu tava. Não, eu senti muita vergonha, porque era um sentimento de desapontar, né, todo mundo. De também de perceber que eu não estava sozinho como eu pensava. E mas esse sentimento de estar desapontando, de decepcionando os outros era o que eu mais sentia. Era como se nesse impulso eu acabasse meio que negando tudo que eles estavam ali me oferecendo, né? Todas as conversas, todo o carinho que eu recebia, né? Mas no fundo, mesmo o que eu mais sentia era vergonha. Eu acho que a gente aprende muito escutando a Amanda, porque é preciso que a gente possa considerar que lugar que a gente está dando para as experiências de solidão, como a gente está lendo isso, como organização social, como a gente conforma e forma os nossos laços e as nossas relações com as pessoas a partir dessa experiência que pode ser a solidão, a experiência de sofrimento. E uma outra coisa importante que ela fala que é o afeto da vergonha, né?
que se faz acompanhar ali. De que maneira que a gente está lendo, de que lugar que a gente está olhando para quem a gente entende que vive experiências de solidão, para quem está sofrendo. Eu arriscaria dizer que, no mais das vezes, quando a gente está muito aderido a essa forma discursiva que vai nos enlaçando, a gente tende a olhar para a experiência de solidão e para o próprio sofrimento como fracasso, né? E isso constrói isolamento, né? As experiências de sofrimento, elas precisam ser narrativizadas, né? Quando a gente fala sobre o sofrimento, a gente começa a contar uma outra história e dar condição para esse sofrimento ir virando outra coisa. E a gente vai virando outra coisa com ele, né? A experiência do sofrimento, ela enlaça. Ela tem essa característica que é uma certa transitividade. Então, se eu falo para alguém que eu estou sofrendo por alguma coisa, aquilo passa a ocupar aquela pessoa que vai depois se preocupar ou se referir a mim com outra pessoa e, enfim, assim a gente vai se enlaçando e fazendo isso que a gente chama e que é tão precioso de uma rede de cuidados, né? E acho que o depoimento da Amanda, ele tem que cumprir essa função para quem a escuta. Não é para a gente se alojar num sentimento de pena, que é um sentimento muito pouco nobre, né? No sentido de que produz relações de poder que são muito pouco dialetizáveis, né? Esses sentimentos como a pena, a caridade, enfim, são sentimentos, afetos pouco dialetizáveis, né? A relação de poder fica muito marcada. Eu tenho, o outro não tem, então o que eu posso lhe dirigir é a minha pena e a minha caridade. Acho que se a gente não se implicar no que essa pessoa está dizendo para a gente perde a oportunidade de se transformar a partir do que ela generosamente divide conosco como experiência de laço, como oferta de alternativa, né? Não é para sentir pena, é para a gente se pensar, é para a gente pensar que lugar a gente tem dado para a experiência de sofrimento, como a gente lida com a solidão, o que a gente pensa em relação a quem a gente entende que está isolado, calado, como a gente se relaciona com isso. É isso que ela convoca, e eu acho que é disso que a gente, como organização social, é diante disso que a gente não pode recuar. Ela procurou o melhor tratamento possível para o que ela viveu, que é poder falar a partir da sua condição singular, consigo e com os outros, né? Essa é por isso que eu entendo ela muito generosa, né? E acho que enquanto ela cuida da gente, ela também atravessa a vergonha, né? E pode transformar isso em outra coisa. Eu fui entender mesmo da onde vinha essa minha solidão em sessão, né? Depois disso eu comecei a fazer terapia vigorosamente e acho que foi só quando eu mexi com muita coisa que estava esquecida, né? Muitos aspectos passados que eu consegui ter essa noção. A lógica hoje fala mais alto, mas ainda existem momentos de crise, né? Porque a vida nem sempre permite a gente se isolar das tristezas, né? Mas eu tenho trabalhado isso. Eu entendo de onde vem esse sentimento e entendo não como parar, mas como aceitar que ele faz parte de mim e conseguir trabalhar ele, uma força de continuar.
como entendemos o termo sofrimento na psicologia. Primeiro, há uma percepção de que algo não está bem. Eu me sinto mal. Isso não é sofrimento. Porque para haver sofrimento precisa haver pensamento. Precisa haver uma formulação de ideias. Eu tenho que simbolizar. O mal-estar, ainda sem pensamento, ainda sem simbolização, é o que a gente chama de dor psíquica. É mais uma sensação, uma percepção. Ainda não tem um formato, não tem um contorno, não temos uma representação. Para eu sofrer, eu preciso pensar. Tem que haver passado, presente, futuro, tem que haver palavras, tem que haver cenas mentais, representações. Antes do sofrimento vem um mal-estar que a gente vai chamar agora de dor psíquica. E quando vem a dor psíquica? Quando eu me sinto mal? Quando eu não tenho uma das minhas necessidades psicológicas básicas atendidas. Espera aí, o que é isso? Necessidade psicológica básica. Eu vou citar 7 para vocês, as 7 clássicas. Veja se você acha que isso pode confortar e reconfortar um ser humano. Necessidade de realização pessoal, necessidade de autonomia, necessidade de reconhecimento, necessidade de amparo, evitar a humilhação, evitar a vergonha e evitar a dor. Quando nós não temos essas necessidades psíquicas básicas atendidas, nós sentimos dor psíquica. A dor psíquica ainda é um processo fechado. Ela não me leva a um apelo. É algo que se encerra em si, dentro de mim. Eu só vou externar a minha dor de uma maneira compreensível por outras pessoas se eu começar a pensar e se eu encontrar palavras para falar da minha dor, que é o que eu estou chamando de sofrimento. O sofrimento, então, ele implica um apelo ao outro, ele implica uma possibilidade de me relacionando com o outro, eu tentar dar conta do meu sofrimento.